Uma reunião calorosa entre traficantes do Complexo do Caju, Rio de Janeiro, terminou em desavenças e conspirações, tudo em prol de mais poder. Dias depois dessa reunião, 2 traficantes fortes na hierarquia do Complexo do Caju acabaram sendo mortos. Esses traficantes eram conhecidos como Remedinho e Sexta-feira. Com o racha das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital, PCC, surgiu a oportunidade de novas alianças, mas também surgiram novos inimigos. As 2 facções tinham negócios no Paraguai que eram intermediados pelo chamado Rei da Fronteira. Seu nome era Jorge Raffato. A fronteira do Brasil com o Paraguai em Ponta Porã, região sul do Mato Grosso do Sul, sempre foi marcada por execuções, tiroteios, tráfico de drogas e armas. O local é uma das principais portas de entrada de entorpecentes e armas de grosso calibre no país. Em junho de 2016, o conhecido Rei da Fronteira foi emboscado em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil e é vizinha de Ponta Porã. O traficante estava em uma caminhonete quando foi surpreendido por um outro veículo que seguia à frente. Pela porta traseira, um homem atirou contra Raffato usando uma metralhadora .50. A caminhonete, mesmo blindada, não resistiu ao armamento de guerra. Raffato morreu ainda no local. No outro dia, as empresas do traficante amanheceram em chamas, ou seja, foram todas queimadas. Foi descoberto que o planejamento para a execução de Raffato surgiu das 2 maiores facções do Brasil, PCC e Comando Vermelho. A execução foi considerada pelas autoridades uma briga pela disputa de poder em um dos principais corredores de transporte de drogas da América do Sul. A morte do Jorge Raffato, ele era apelidado de Rei da Fronteira. Ele herdou essa posição ali do Fuad, né, que era o seu antecessor. Todo criminoso que chegava em Ponta Porã ou Pedro Juan Caballero era obrigado a comprar droga com ele. Então não podia o PCC, por exemplo, ele era obrigado a comprar do Raffato. E isso começou uma guerra. O PCC, o Comando Vermelho, e executaram o Raffato justamente para eles poderem assumir a fronteira. Na verdade, eles se reuniram para acabar com o líder e depois eles se gladiaram ali para ver quem que ia dominar. E quem ia ser o novo Raffato. Ou a facção, né? Ou facção que ia liderar as ações ali na fronteira. Quem dominasse aquela localidade poderia ter poder sobre toda a cadeia de produção, comércio e distribuição de entorpecentes. Após as 2 facções juntas tomar o poder mediante a força, uma delas se sentiria traída pela outra. Pois é, o Comando Vermelho se sentiu traído pelo PCC, que de acordo com eles não cumpriram partes do acordo sobre produção e distribuição de drogas e armas na localidade, querendo tudo só para si e não repartindo o que foi acordado. Com isso, houve um racha entre as 2 facções. De aliadas passaram a ser inimigas. Essa desavença desencadeou uma série de consequências para ambas: mortes, atentados e até possíveis facções aliadas do Comando Vermelho em outros estados começaram a caçar integrantes do PCC. O PCC viu a oportunidade de se unir com uma facção carioca rival do Comando Vermelho, a facção ADA, Amigo dos Amigos. O PCC sempre teve negócios com a facção ADA, principalmente com o traficante Ney da Rocinha, que constantemente fazia negócios com os paulistas. Na época, o PCC e o Comando Vermelho ainda eram unidos. O Comando Vermelho sempre soube que o PCC fazia negócios com a Rocinha, mas fazia vista grossa. A Rocinha era dominada pelo Comando Vermelho, mas em meados de 2004 e 2005, uma desavença entre 2 traficantes do Comando Vermelho, Lulu e Dudu, desencadeou em uma guerra interna. Um deles recebeu apoio de integrantes da facção ADA e na guerra, o grupo do traficante Lulu, apoiado pela ADA, prevaleceu. Com isso, a Rocinha passou a ser dominada pela facção ADA. Justamente nessa época,
Mesmo a Rocinha mudando de bandeira, o PCC nunca deixou de negociar drogas com os líderes que assumiram aquela localidade. Hoje, a Rocinha voltou a ser dominada pelo Comando Vermelho. Mas a questão foi que o PCC, naquela época, viu a oportunidade de se unir de vez com a ADA e, principalmente, costurar uma antiga aliança entre a ADA e Terceiro Comando, para assim se consolidar ainda mais no Rio de Janeiro. A ADA e Terceiro Comando já foram unidas no passado. Eu sou, tem que respeitar. Eu sou Terceiro Comando ADA. Eu sou, tem que respeitar. Eu sou Terceiro Comando ADA. Depois houve um racha entre elas. Quando houve um racha entre elas, o nome mudou de Terceiro Comando para Terceiro Comando Puro. E o que o PCC queria fazer era justamente unir essas duas facções novamente. Uma espécie de TCA, Terceiro Comando dos Amigos. Deixa com a gente não existe, deixa o passado pra trás. Botamos uma pedra em cima e sugerimos a paz. LG fechou com a Cari, Caju fechou com o Dedê. Agora a gente é TCA junto com o PCC. A questão foi que alguns integrantes das duas facções não gostaram nada dessa ideia, principalmente aqueles traficantes que na época acompanharam a primeira união entre essas duas facções, pois quando houve o racha, comunidades que eram ADA acabaram virando Terceiro Comando e comunidades que eram Terceiro Comando acabaram virando ADA. Havia receio e principalmente mágoas antigas que não estavam permitindo que essa negociação do PCC fosse adiante. Algumas comunidades aceitaram, já outras discordaram. Um exemplo dessa discordância de pensamento foi justamente o Complexo do Caju. Caju fica na zona portuária do Rio de Janeiro. Já foi um bairro nobre, mas hoje em dia se tornou um grande complexo de favelas na sua maior extensão. Dois traficantes conhecidos como Remedinho e Sexta-feira lideravam o tráfico na comunidade. No passado, o RD, conhecido como Remedinho, já tinha sido membro da facção TCP, mas decidiu pular para a facção ADA. Foi residir no Complexo do Caju, onde foi ganhando respeito e chegou a se tornar líder. Remedinho e Sexta-feira eram contra essa união da facção ADA com a facção TCP. Entretanto, havia um terceiro traficante bastante conhecido, de nome Luiz Alberto Santos de Moura, conhecido como Bob ou Bob do Caju. Bob era um traficante que era totalmente a favor dessa união. Para o PCC era viável que alguém de acordo com essa união entre ADA e TCP liderasse a comunidade. Foi marcada uma reunião para discutir vários assuntos. Dentre esses assuntos, a possível mudança de bandeira do Caju, que era ADA e passaria a ser conhecido como TCA. Terceiro Comando dos Amigos, uma espécie de mistura entre a facção TCP e ADA. Isso consolidaria uma união das duas facções no Complexo do Caju com o apoio do PCC. A reunião começou respeitosa. Inicialmente estava tratando de outros assuntos, mas quando chegou no ponto de discutir a possível união das duas facções, a coisa começou a ficar tensa. Os traficantes Sexta-feira e Remedinho se exaltaram e não concordaram com essa união. Há relatos que houve xingamentos, ameaças e a reunião foi encerrada sem uma decisão definitiva. Dias depois, um carro descaracterizado entra no Complexo do Caju, vai até uma praça na região do Parque São Sebastião. Homens saem do carro encapuzados, portando fuzis, vão até os dois líderes da comunidade, Remedinho e Sexta-feira, e acabam executando os dois na frente de todos que estavam ali. Os homens entraram novamente no carro e saíram da comunidade sem resistência alguma. Dias depois, foi anunciado o novo chefe do Complexo do Caju, Bob do Caju, justamente o traficante que era a favor da união da facção ADA com a facção TCP. Imediatamente, o Caju levantou a bandeira do TCA, sendo mais uma das várias comunidades que aceitaram essa união. Na época, foi falado que os responsáveis por
esse ataque foram os traficantes ligados ao TCP da Vila do João. Entretanto, os próprios traficantes da Vila do João disseram na época que não tiveram nada a ver com esse fato. Tempos depois, como era de se presumir, a tal união não deu certo novamente.